destruir a cidade. Mas os seus genros ficaram pois zombando. Filha da igreja, crente em Jesus, que vai arranjar um do mundo lá fora, olha o resultado. Ao amanhecer, os anjos apertaram Ló. Levanta, toma tua mulher, duas filhas que estão aqui, para que não pereça no castigo dessa cidade. Ele, porém, se demorava, pelo que os homens pegaram pela mão a ele, sua mulher e suas 2 filhas, sendo misericordioso o Senhor, estava acessando a misericórdia. Assim tiraram e puseram fora da cidade. Quando estavam fora da cidade, diz um deles: escapa, salva a tua vida, não olhes para trás. Não olhe, vai embora. Meus irmãos, não é que a mulher de Ló deu saudade de Sodoma e Gomorra? E o que ele fez, irmãos? Olhou para trás. Só esse olhar para trás encheu a medida de Deus. Só esse olhar para trás. Quando ela olhou para trás, o que aconteceu? Pronto. Os irmãos sabiam que em Vale de Israel ainda hoje tem a mulher de Ló lá? Sabia? Tem uma estátua da mulher de Ló. Agora de 3 em 3 meses tem que botar outra. Sabe por quê? O turista vem com um martelinho e a sacola, vai batendo um pedaço e esconde. Aí com 3 meses acaba a mulher de Ló, bota outra mulher de Ló. Tá lá. Se você der uma olhadinha, tá para trás assim, se a última olhada lá para a mulher do mundo, pode ser seu último pegado, olha, vai ficar duro o resto da vida. Está vendo? Encheu a medida. Isso é no Velho Testamento. Aí dessa maneira, né? Aí Jesus vai pegando. Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus disse isso para a gente. Lembre-se da mulher de Ló. Isso não é nada demais, não, tá? Não aparece. Minha filha, um dia eu vi uma ovelha minha, disse: minha filha vai vestir a roupa. Isso não é roupa de menina que vai ter. Isso não é nada demais. Não é nada demais. Volta e vai vestir a roupa! Ela voltou correndo e vestiu a roupa. Tem ovelha que não tem que ouvir grito, não quer ouvir conselho. Irmão, pode ser uma roupinha dessa só, de encher a medida. Tinha um camarada da Bíblia, bom, e meus irmãos, ele nasceu e foi ungido desde o ventre da sua mãe para ser uma bênção em Israel. Foi no tempo de Juízes. Quem era a meninada? Sansão. Sansão, cabra valente do morro, parecia mineiro. Meus irmãos, não é que um dia Sansão botou na cabeça que Dalila era bonita, que ele olha somente a aparência da mulher e não o seu mundo interior. E ele então, meus irmãos, vai e casa com Dalila. Ele tinha a unção do Espírito do Senhor sobre a sua vida. E a mulher, sabiamente, com astúcia, queria saber onde estava a sua força e o seu poder. Porque a mulher era aliada dos filisteus e queria tirar de Israel, porque Israel plantava. E quando a colheita estava pronta, irmão, os filisteus estavam preguiçosos, gostavam era de lambada, de festa, de cachorrada, de festa de lago, de sambão. Quando a colheita de Israel estava pronta, eles desciam e levavam. Mas depois de Sansão, quem é que descia? Sansão com a fechada de Romero. Então ninguém descia mais. Aí combinaram com ela, dá um jeito aí, ele está precisando comer. E a colheita está chegando na hora. E nós precisamos levar. E agora? Meus irmãos, onde está a sua força? Os irmãos levam com 3 filhos. Ela dizia em tal lugar. Passou tanto, para não descer a deitar. E ia. Meus irmãos, da última vez. Está no verso 20 do capítulo 16 de Juízes. Disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do sono, diz: sairei ainda outra vez.
sairei, a segunda, sairei como das outras vezes e me livrarei, pois ele não sabia, leia o resto, que o Senhor se tinha retirado dele, ou que o Senhor havia retirado dele o seu espírito. Ele encheu a medida da misericórdia e da paciência de Deus. Brincou, e Deus retirou dele, porque naquele tempo o Espírito Santo de Deus tomava uma pessoa e ficava ali agindo. Hoje não. Quando nós somos ungidos e recebemos o Espírito, nós prendemos, maniatamos, apagamos, destruímos o seu poder e a sua força. Mas naquele tempo o Senhor retirou. Sabe o que aconteceu com Sansão? Foi maniatado, preso, levado pelos irmãos para o templo do Deus Dagon, e lá ficou Sansão servindo de animal. O burro que corria, que trabalhava com a sua força, ele tinha que usar para isso. Cego nos dois olhos, porque brincou e encheu a medida. Meus irmãos, mas ele não deixou de ser crente, não deixou. E ele fez a última oração, e ele pediu: Senhor, eu quero morrer, mas eu quero morrer, mas que morra comigo, morra eu com os filisteus. E Deus ouviu sua oração. E olha, e ele, amarrado nas duas colunas que ele pediu, quando puxou a coluna do templo, voltou-lhe a força e morreu ele e os filisteus. Ele encheu a medida. Não estou dizendo que um crente em Jesus que enche a medida de Deus vai perder a salvação, mas vai acontecer como aquela história de Corinto. O corpo é entregue a Satanás para que o espírito seja salvo no último dia. Jezabel mandou matar todos os profetas de Deus. Elias ficou assombrado e disse: Senhor, somente eu restou e mais ninguém? Deus disse: não, ainda tem muitos, 7.000 que não dobraram o joelho. Mas Elias correu, foi para uma caverna, ficou lá insulado, bandido, separado, com medo. Elias teve uma vitória sobre os profetas de Baal. Ficou com medo de Jezabel. Jezabel estava enchendo a medida de Deus. Por que Deus não matou Jezabel quando ela matou o primeiro profeta? E quando matou o segundo, não dá para eu falar dos 400 e tantos daí. Por que Deus não matou? Porque não havia enchido a medida. Meus irmãos, um dia o seu marido Acabe vinha perto do palácio, do muro, de um pobre coitado chamado Nabó, e vai então Acabe, a missionaria, ela manda matar Nabó para tomar a vinha para o seu marido. Lembra? Mesmo assim não encheu a medida de Deus. Mas, meus irmãos, um dia, quando vem entrando Jeú na cidade, meus irmãos, lá está então Jezabel. Veja no capítulo 9, verso 30 de 2 Reis. Quando ela viu que o seu marido estava morto, que ia perder o reinado, que Jeú foi ungido rei, que Deus mandou Elias levantar, levanta e come, você tem uma missão, Elias, deixa de medo, deixa de covardia, vai, unge rei de Israel a Jeú. E Jeú foi ungido rei de Israel. E quando Jeú vai entrando na cidade, irmãos, lá estava Jezabel no verso 30, na janela da sua porta, da sua casa, pintou em volta dos olhos, enfeitou sua cabeça, foi para um salão de beleza, fez aquele negócio na cabelo, aquela cesta que tem mais tamanho, maracaiou a cara toda, fez o que não devia fazer, e olha na janela, e só tem uma piscada que olha querendo conquistar Jeú. Só isso. Encheu a medida. Pronto, só isso aí. Olha, caiu lá de cima, desceu, os cavalos passaram por cima, só ficou a caveira, ó. Pode ser uma vaidade só, encher a medida, só um
tem que estar de olho na dos outros. Pode só isso olhar e encher a medida. Por que não está sofrendo tanto, hein? Por quê? Ele é um servo de Deus fiel, daquilo, mas por que ele está sofrendo tanto? Ele fica perguntando a Deus. Irmãos, isso é no Velho Testamento. Vamos para o Novo. Mateus 11. Lembra que Jesus morava em Cafarnaum ou Capernaum? Quando a Bíblia fala cidade de Jesus, não era onde ele nasceu, não. Era Cafarnaum, onde ele foi habitar para olha, a residência dele e começar o seu ministério. Meus irmãos, e ali havia 3 cidades famosas: Cafarnaum, Betsaida e Corazim. Eram cidades pesqueiras. Jesus passava noite e dia por aquela cidade e operava muitas maravilhas e muitos milagres, e eles sabiam disso. E então Jesus, 11:20, começou ele a lançar em rosto a cidade onde se operara maior parte dos seus milagres, e não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se operassem os milagres que se operaram em vós, ter-se-iam se arrependido em silício e cinza, porque Betsaida e Corazim viram ao Senhor. Tiro e Sidom eram cidades gentílicas lá em cima, na beira do mar, do outro lado, longe e distante. Eram pagãos, não conheciam. Tiro e Sidom poderia ter se convertido e vocês não. Contudo vos digo que para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia de juízo do que para vós. E ele deixou Cafarnaum para depois. E tu, Cafarnaum, que é o local onde ele morava, ficava. E tu, Cafarnaum, porventura serás elevado ao céu, até o Hades, até o inferno descerás. Porque se em Sodoma, lembra de Sodoma, se tivesse operado os milagres que se operaram em ti, ela teria permanecido até hoje. Se Sodoma tivesse operado milagre, e Sodoma que eu operei em você, sodomitas teriam crido e estaria ainda hoje. Mas Sodoma, quando o irmão olha o mapa e vê aquela parte lá de Israel do mapa que parece um dedo, ali de baixo está Sodoma e Gomorra, que foi coberto pelo mar morno, sal puro. É Sodoma e Gomorra soterradas. E ele diz: contudo, eu vos digo que no dia de juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti, Cafarnaum. Vai haver menos rigor no dia de juízo para Sodoma. E você, Cafarnaum, quantos milagres você já viu Deus fazer na sua vida? Os mesmos que fez em Cafarnaum. E você vai cada dia mais enchendo a medida da misericórdia de Deus. Mateus 23, 30, do 29 a seguir. Mateus 23. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas e adornai os monumentos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices do que se derramaram o sangue dos profetas. Assim vós sois testemunhas contra vós mesmos, porque sois filhos daqueles que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Hoje vocês encheram a medida dos vossos pais. Está vendo? E ele diz: serpentes, raça de víboras, como escapareis agora da condenação do inferno? Vocês hoje completaram encher a medida dos vossos pais.
Deus esperou até eu chegar, e vocês, ao invés de me ouvirem, estão dizendo ainda que não fizeram nada aos profetas, pois hoje vocês encheram a medida. Como escaparão agora da condenação do inferno? Paulo foi pregar em Tessalônica. Estou mostrando isso, irmãos, nos livros da lei. Estou mostrando isso nos livros das profecias. Estou mostrando isso nos livros do Novo Testamento. Porque não dá tempo o pastor mostrar isso pedaço por pedaço em toda a Bíblia. E estou mostrando nas epístolas. 1 Tessalonicenses 2. Paulo foi pregar em Tessalônica. E lá ele recebeu resistência dos judeus que moravam em Tessalônica. 14. Pois vós, irmãos, vos haveis feito imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judeia, porque também padeceste de vossos próprios cidadãos os mesmos que elas padeceram dos judeus, os quais mataram ao Senhor Jesus, bem como aos profetas, e a nós nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de falar aos gentios para que sejam salvos, de modo que enchem sempre, leiam à medida seus pecados, mas a ira caiu sobre eles até o final. Eles hoje terão a medida dos seus pecados, e a ira de Deus caiu sobre eles até o final. Irmãos, cuidado para você não encher a medida da misericórdia de Deus e da paciência. Cuidado. Quer ver isso? Jeremias 15. Jeremias 15, verso 6. Deus falando do seu povo. Não dá tempo eu contar toda a história, mas, meus irmãos, Deus diz lá: tu me rejeitaste, diz o Senhor, voltaste para trás, por isso estenderei a minha mão sobre ti e te destruirei. Estou cansado de me abrandar e ter compaixão de vocês. Eu estou cansado. Por isso ele diz lá no 14, 11, diz o Senhor: não rogue, não ore mais por esse povo para o seu bem. Não ore mais. Deus já disse para mim, irmão: pastor, não ore mais por essa ovelha, não. Já encheu a medida. O irmão compreendeu isso que tem lá em João: por tal pecado eu digo não ore. Encheu a medida. Não ore mais. Só diga: Senhor, se cumpre o teu querer e a tua vontade. Não vou falar das ovelhas minhas que já passaram por isso. Judas Iscariotes, lembra? Discípulo, andava com ele, comia com ele, era tesoureiro da escola apostólica, fez curso especializado, trabalhava com máquina IBM, com computador, e outras. Qual é o curso que faz para ser contador? Contabilidade, fez curso de contabilidade, formado. Na hora que Jesus pôs a mesa e que começou a distribuir pão, disse: um de vós me há de trair. Meus irmãos, ao invés de ele abrir a boca e dizer: Senhor, sou eu, tem misericórdia de mim, ele disse: porventura sou eu. Os irmãos já leram o texto original? Dessa hora em diante o diabo do meu. Se ele disser só: Senhor, tem misericórdia de mim, sou eu já fui lá, já contratei, já fiz tudo, já risquei as 30 moedas que estão aqui, ele abria o perdão para ele. Mas ele disse: porventura sou eu. Desta hora em diante o diabo do meu. Isso não tem que fazer, faz depressa. E pensar que ele saiu para comprar alguma coisa. Foi o último pecado dele. Pedro cometeu igual a ele, não foi? Negou o Senhor.
Mas na hora que o Senhor chamou Pedro, o que Pedro fez? Chegou lá chorando amargamente. Irmão, pode ser um pecado. Confere. Ananias e Safira venderam uma propriedade, combinaram entre eles não entregar o que pertencia ao Senhor. Meus irmãos, quando Ananias chegou lá, foi fulminado na hora, e lá veio a mulher atrás. Só foi um pecado, foi infiel naquilo que pertencia ao Senhor, só um. Mas aquele ali encheu a medida. E isso aconteceu, sabe por quê, irmãos? Para nos dar o exemplo, nós nos lembrarmos e lermos a palavra e corrigirmos e repararmos. Tem igreja que já encheu a medida de Deus. Por isso que a hora da igreja só vai definhando, só vai acabando. Aí o pastor também, responsável, aquele que faz a obra de Deus fraudulentamente, da maneira que não deve, que o olho seca, o olho ficará cego, a mão vai ficar mirrada, que a Bíblia diz. Aí Deus manda o pastor para lá também. Porque ele já encheu a medida de Deus e a igreja. Ele fica o pastor e a igreja, os dois só pé. Já encheram a medida de Deus. Irmãos, esse sermão que eu preguei ao meu rebanho durou 2 horas. Esse aqui, o pastor só gastou 45 minutos. Lembra do rei Agripa? Mandou matar os discípulos de Atos. Irmão do Senhor ficou feliz da vida, contente, sentou no trono, irmão. E quando vier, disse: vou mandar matar mais outro. E quando ele recebeu glória daquilo, caiu na mesma hora, comido de bicho, encheu a medida. Deus tem uma medida para essa cidade. Deus tem uma medida para a nossa nação, para o nosso Brasil. Deus tem uma medida para todos os povos. Está chegando a hora. O cálice da ira de Deus será cheio. Cessará a misericórdia. Meus irmãos, o que nós precisamos fazer é voltarmos cada dia mais para o Senhor, pedir misericórdia a Deus. Quando nós falamos assim: Senhor, eu quero retirar isso, eu quero confessar, eu não quero pensar dessa maneira, eu não quero agir dessa maneira, eu não quero abrir a boca, ferir e dizer uma coisa que não deve ao meu irmão, eu quero voltar, eu quero consertar, eu não quero guardar ressentimento, eu não quero guardar mágoa, eu não quero isso na minha vida. Eu quero perdoar meu marido, eu quero perdoar minha mulher, eu quero perdoar meus filhos, eu quero perdoar meu pai e minha mãe, eu quero perdoar meu pastor, quero perdoar meu rebanho. Eu tenho que ser misericordioso, porque a misericórdia de Deus pode cessar para comigo. Se perguntar assim: quem já encheu a medida de Deus? Quem está perto de encher? Vamos voltar, vamos consertar, vamos reparar. E a misericórdia de Deus não tem fim. Aí chega um dia e ela cessa, porque aí entra a justiça de Deus, a sua graça cessa, mas cada manhã se renova sobre nós. E meus irmãos, como demora para encher a medida? Como demora? Mas como é que nós enchemos? Só vou contar uma experiência tremenda e terrível no meu ministério. Tinha uma irmã na nossa igreja, e aquela irmã, todo culto de oração, pedia para nós orarmos por filho dela, que Jairinho precisava voltar para o Evangelho. Foi criado na igreja e foi no mundo. Todas as vezes, e quando ela ia orar em qualquer culto público, ou no domingo de manhã, ou de noite, ou na quarta-feira, ou no culto matutino, na quinta-feira, ela chorava por Jairinho. E um dia aquilo começou a me incomodar, começou a inquietar meu coração. Eu disse: Senhor, o que é que há de errado com Elizabeth? Por que ele ora tanto por esse menino não volta? E eu vou orar, e o Senhor vai trazer esse menino, não é possível uma coisa dessa. E eu comecei a orar, e eu passei 3 anos orando, e isso não aconteceu, e passei mais 3 anos. Meus irmãos, quando estava chegando no 10º ano de oração, eu chamei uma ovelha minha que morava bem perto dela, mãe de Isaías. Disse: ô minha irmã, me ajude em oração, seu pastor. O senhor que é, a senhora que é vizinha, ajude-me em oração para Deus. Eu não quero mais a irmã Elizabeth chorando todo o culto com Jairinho. Já está unindo com ela psicologicamente, a razão do seu mundo interior. Me ajude em oração. Disse: pastor, não ore não, pastor. Disse: por que, minha irmã? Disse: eu ontem, pastor,
Me incomodei tanto como ela orou, que eu fui conversar com ela, que eu também orava antes do Senhor me pedir. E o Senhor vem agora de manhã me visitar para me pedir isso. Sabe o que ela disse para mim? Sabe para que eu estou orando para ele voltar para a igreja? Para ele voltar para a igreja, para ser pastor, para ganhar um bom dinheiro. 8 dias depois que ela disse isso, apareceu um câncer nela, no esôfago. Quando ela abria a boca, ninguém suportava. Para ser visitada no hospital, tinha que ter um lenço assim, ó. Eu clamei 2 lenços, um para mim e para o filho que já encheu a medida. Ela não podia falar. E eu não disse nada a ela. Quando eu cheguei no hospital, uma canão de esteira, ele estava em cima da cama, com os olhos grandes. E a única coisa que ela disse: me perdoa. Eu disse: eu perdoe. Quando eu pus a mão sobre ela, ela fechou os olhos e morreu. Encheu a medida. Forte, com vigor, porque eu abri a boca e disse o que não devia. Que o Senhor complete essa palavra em nossos corações. Cada um sabe o que Deus tem falado ao seu coração desde quando você tem o Espírito Santo dentro de você. A não ser que já tenha cauterizado o Espírito Santo e ele não fale mais na sua vida. A não ser que você já chegou até o ponto que você nem sente mais os seus pecados. Mas aquele que ainda está sob a incomodação do Espírito Santo, ele sabe onde tem errado. Sabe o que tem feito contra o Senhor. Sabe o que tem procrastinado em deixar o seu pecado. Então, nesse momento é o horário que você diz: Senhor, tenha misericórdia, refreie isso que está acontecendo na minha vida, para que eu abandone esse pecado, para que eu mais não o cometa, porque pode ser este pecado que você vem cometer, pinta que vem se encher a taça da ira de Deus. Quando Deus age, Deus não age por injustiça, Ele age por justiça, porque a sua longanimidade é grande para conosco e Ele espera tanto. Há tanto tempo que você talvez esteja cometendo o mesmo pecado, e Deus sempre tem misericórdia de você, sempre lhe falando ao coração, mas você se endurecendo para não ouvir a voz de Deus. É hora agora de se quebrantar diante de Deus e colocar o seu pecado diante do Senhor de pé. Em nome de Jesus Cristo, eu convido os irmãos que queiram fazer isso a se ajoelhar agora diante do Senhor e clamar por misericórdia diante de Deus. Em oração, diante do Senhor, pedindo: Senhor, reverta o quadro, reverta a situação, retire o mal da minha vida, esse pecado que está aqui em mim, para que eu possa, Senhor, cair na tua graça e não na tua ira, e que tua mão não peça, Senhor.
Deus. Aqueles 2 discípulos ouviram dizer isso e seguiram a Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: que buscais? Disseram eles, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde morava, e passaram o dia com ele, e era cerca da hora décima. O endereço de Jesus Cristo. Soberano Deus, nós não somos nada diante da tua presença. Nós somos pó e cinza. Nós estamos à mercê da orientação e direção do teu Espírito. Nós queremos que tão somente a tua palavra seja vivida, que nós não sejamos meramente ouvintes, espectadores, mas acima de tudo praticantes da tua palavra. Onde moras? E ele disse: vem e vê. Eles queriam saber o endereço de Jesus. A palavra de Deus demonstra que um deles era André. O outro certamente era João, o próprio escritor do Evangelho, porque por questão de modéstia, porque ele falava assim sempre a respeito dele, o discípulo a quem Jesus amava, se referindo a ele, não dizia eu, João, certamente ele se omitiu por questão de modéstia, mas ele também fazia parte dessa caminhada, porque ele ouviu João dizer: eis o Cordeiro de Deus, e então ele acompanhou. E meus irmãos, há muitos anos passados, quando eu estava meditando nesse texto e preguei, quando eu preguei esse sermão, seu pastor ouviu quando tinha mais ou menos 16 para 17 anos. Era menino, lá numa igreja de Conquista. E ele interessante, ele disse para mim aqui, disse: pastor, eu lembro um sermão que o senhor pregou e falou sobre elevador. E eu disse para ele: eu vou rememorar, vou preparar algo esposo. E eu conversei com ele e disse: se eu esqueci alguma coisa, você fala para mim isso. E mais isso, pastor. Sabe o que eu imaginei? É que nessa caminhada para descobrir o endereço de Jesus Cristo, na minha imaginação, eu também entrei. E eu gostaria de saber onde é o endereço de Jesus Cristo. E meus irmãos, para surpresa minha e surpresa nossa agora, há algo diferente do que nós imaginamos a respeito do endereço de Jesus. Quando nós começamos a andar com Ele, nós entramos numa rua bem ampla, bem larga, bem iluminada. E para minha surpresa, naquela rua tinha muitos prostíbulos, tinha muitas quermesses, tinha muita jogatina,